Hoje a gente vai mergulhar numa das empresas mais fascinantes do momento. E olha, não é só da América Latina não, é do mundo. Tô falando, claro, do Mercado Livre. Para começar, anota aí um número, 22. Esse é o número de trimestres seguidos em que a receita do Mercado Livre cresceu a mais de 30%. A gente está falando de mais de 5 anos num ritmo alucinante. Para ter uma ideia, isso é uma consistência que quase ninguém vê por aí. Tipo, num universo de mais de 80 mil empresas de capital aberto. Agora, outro número para a gente pensar na escala disso no dia a dia. 95. A cada segundo que a gente está aqui conversando, 95 vendas acontecem lá na plataforma. É uma loucura. O volume e a velocidade disso são absurdos. Tá, mas a pergunta que não quer calar é: como? Qual é o segredo? Que mágica é essa por trás desse crescimento que parece não ter fim? É exatamente isso que a gente vai desmontar agora, pilar por pilar. Bom, muita gente chama o Mercado Livre de a Amazon da América Latina, né? E assim, até faz sentido para começar a conversa, mas a verdade é que essa comparação fica pequena. O que eles construíram vai muito além. É de fato uma máquina de crescimento imparável. Olha só o que o Júnior Bornelli, fundador da StartSay, disse. Ele resumiu bem a ideia. É a nossa resposta ao Vale do Silício, um player global, competitivo, inovador e capaz de desafiar gigantes americanos no próprio jogo deles. Isso aqui resume tudo, né? A percepção é essa. Não é uma versão latina de algo que já existe. É um competidor global, jogando de igual para igual. E aí que tá o pulo do gato. O segredo não é uma coisa, é um ecossistema. Pensa num motor com várias engrenagens, sabe? Uma peça faz a outra girar mais forte e o sistema todo ganha uma força absurda. É essa engrenagem, esse ecossistema, que a gente vai entender agora, parte por parte. Então vamos começar pelo começo, né? Pelo coração da operação, o motor que ligou essa máquina toda, a plataforma de e-commerce, o marketplace. Dá uma olhada nesse gráfico aqui, é impressionante. Em só 5 anos, o Mercado Livre mais que dobrou a fatia dele no mercado brasileiro. Foi de 20% para quase 40%. Enquanto isso, quem vem atrás tá lá, brigando por 10%, 13%. Ou seja, não é só liderança, é um distanciamento e está cada vez maior. Mas como eles conseguiram isso? A resposta está num negócio chamado efeito de rede. A lógica é genial, de tão simples. Quanto mais gente vendendo, mais opções de produto. Mais opções atraem mais gente querendo comprar. E mais compradores, óbvio, chamam mais vendedores para a plataforma. É um ciclo que se alimenta sozinho e que cria uma barreira, tipo um muro, para quem quer competir. Só que, para essa roda do e-commerce girar ainda mais rápido, tinha um problema para resolver. Um problema bem típico aqui da América Latina, o acesso a pagamento, a serviços financeiros. E foi para resolver isso que nasceu a segunda grande engrenagem dessa máquina, o Mercado Pago. E olha, não dá para pensar que o Mercado Pago é só um acessório para o e-commerce. Presta atenção nesse dado. Ele já responde por quase metade do lucro total da empresa. Ele deixou de ser um ator de apoio para virar o protagonista da história, com certeza. E o mais impressionante é quando a gente compara. São mais de 72 milhões de usuários ativos. Sabe quem nunca conseguiu fazer algo parecido? A própria Amazon. Criar um braço financeiro tão forte e tão integrado com o varejo foi uma tacada de mestre que nem o gigante americano conseguiu replicar. Ok, então a gente tem um produto, tem como pagar, falta o quê? A entrega. E ela precisa ser boa, né? Rápida, confiável. É aqui que entra o terceiro e talvez um dos mais importantes pilares desse ecossistema, a logística. Eles construíram uma fortaleza, um verdadeiro fosso que protege o castelo deles. E para deixar esse fosso ainda mais fundo, o investimento é pesado. Olha só esse número, 57 bilhões de reais. É o que eles planejam investir só no Brasil até 2026. E uma boa parte dessa grana vai direto para a logística, para deixar a rede deles ainda mais imbatível. Mas tá, o que todo esse dinheiro compra na prática? Compra velocidade. Pensa bem, mais da metade do que é comprado chega no mesmo dia ou no dia seguinte. 80% chega em até 48 horas. Para isso acontecer, a frota de vans deles já é maior que a dos Correios. E não para por aí. Eles têm uma frota própria de 9 aviões de carga só para cobrir o país inteiro. E por trás de tudo isso, tem muita, mas muita tecnologia. A gente está falando de centros de distribuição gigantescos, quase cidades, sabe? E lá dentro, robôs autônomos correndo para todo lado, separando e despachando milhões de pacotes. A tecnologia aqui não é só um detalhe, é a espinha dorsal de tudo. E aí,
No final de tudo, a gente vê essa pontinha do iceberg, que é a van chegando na porta de casa. É a chamada última milha. E essas vans, muitas já elétricas, são a prova final de que toda aquela máquina complexa lá atrás funcionou. É a promessa da entrega rápida sendo cumprida. Beleza, então a gente já entendeu como a máquina funciona. E-commerce, fintech e logística, tudo junto e misturado. Mas e para quem investe? O que tudo isso quer dizer em termos de retorno, de potencial de ganho? E aqui a gente tem uma situação bem curiosa. Se a gente olhar para o sobe e desce do dia a dia da bolsa, os indicadores de curto prazo mandam um sinal de vai com calma. Só que os analistas que olham o filme todo e não só a foto do momento, a visão deles é outra. Eles olham para essa máquina toda que a gente descreveu e o que eles dizem? Compra forte. E esse otimismo todo tem número. Dá uma olhada aqui. O preço da ação hoje está num patamar, mas o preço-alvo médio que os analistas estão projetando é mais que o dobro. A gente está falando de um potencial de valorização de mais de 100%. E essa confiança toda não vem do nada, né? Vem da certeza de que essa máquina de crescimento vai continuar rodando e entregando resultado. E se a gente esticar o olhar lá para frente, para o longo prazo, as projeções ficam ainda mais ousadas. Tem modelo de análise financeira projetando uma escalada contínua no valor da ação para 2030, 2040, 2050. Isso tudo porque o mercado aqui na América Latina ainda tem muito, mas muito espaço para crescer. E o Mercado Livre parece ser a empresa mais bem preparada para aproveitar essa onda. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar. Com um ecossistema tão redondo, uma liderança que só se consolida e um caminhão de oportunidades de crescimento pela frente, a questão talvez não seja mais se o Mercado Livre vai continuar dominando. A verdadeira pergunta é: será que esse domínio todo está só começando?